E aí, pessoal, tudo certo? Tudo bem com vocês? Quero primeiramente, antes de iniciarmos a aula de hoje, lembrá-los que vocês devem acessar o Classroom, responder as atividades obrigatórias para que esteja tudo certo com a frequência de vocês, tá bom? Vamos hoje para a nossa aula de número 158, conjunções coordenativas. Vamos ver, vamos relembrar, na verdade, porque nós já estávamos trabalhando, vamos relembrar um pouquinho sobre conjunções coordenativas e conhecer algumas mais que vocês não conheceram na aula anterior. Vamos agora aos objetivos da nossa aula de hoje. Revisar as conjunções coordenativas e analisar exemplos de conjunções coordenativas, tá bom? Vamos agora relembrar o conceito de conjunções, As conjunções coordenativas são responsáveis por unir orações coordenadas. Duas ou mais orações coordenadas ligadas entre si por conjunções coordenativas podem ser classificadas como aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, lembrem lá do conceito, de conjunções coordenativas. São aquelas orações que são independentes. Elas não dependem uma da outra, Elas são ligadas ali, por uma conjunção, mas elas não dependem uma da outra, tá bom? Vamos agora, relembrar um pouquinho sobre cada uma delas. Aditivas expressam soma, então lembram lá. Então, quando eu for trabalhar ali as conjunções aditivas, vamos expressar soma. Então, lembrando lá da letra E, para servir ali como soma também, tá bom? Da conjunção E, Vamos também falar das adversativas, que expressam oposição, tá bom? Alternativas expressam alternância. E as conclusivas, que expressam conclusão. E as explicativas, como o próprio nome já diz, expressam uma explicação de algo, tá bom? Então vamos lá. As conjunções coordenadas, aditiva, permite que uma informação seja acrescida à primeira oração. São exemplos de conjunções coordenadas aditivas. Então lembra lá que eu falei? Conjunção E, não só, como também, nem. Então, nos dão ideia ali na minha oração de adição. Então, vai ser uma conjunção aditiva. Lembrem-se disso, certo? Então, agora, vamos a alguns exemplos para refrescar um pouquinho a nossa memória, tá bom? Vamos lá, vem comigo. Exemplos de frases com conjunções coordenadas aditivas. Primeira, fui ao restaurante e comi um sanduíche. Vocês conseguem perceber que há uma adição, tá bom? Então vamos lá. Se eu chegar para você e dizer, fui ao restaurante, vocês vão conseguir me entender, não vão? Vão. Se eu chegar e falar, comi um sanduíche, vocês vão me entender, certo? Então, por este motivo, elas não dependem ali uma da outra, mas estão sendo ligadas por uma conjunção, que aqui neste caso é a conjunção E, que nos expressa, a adição, nos expressam soma, Vamos agora ao nosso segundo exemplo. Ela não só chorava, como também rasgava as cartas. Mesma situação, pessoal. Se eu chego e falo, ela não só chorava, você vai conseguir entender. Como ali eu falar, rasgava as cartas. Vocês também vão conseguir entender, correto? Então vamos ao nosso terceiro exemplo aqui. Não estudou nem passou de ano. Vejam que aqui nós também temos a soma, Então temos aqui, a conjunção aditiva, Vamos agora fazer uma análise aqui, deste texto. Observe a tirinha do Dequino. A preguiça é a mãe de todos os vícios. Se eu chegar para vocês e falar, a preguiça é a mãe de todos os vícios,
vocês vão me entender, não vão? Correto. Se eu chegar e falar, mãe é mãe e é preciso respeitá-la e pronto. Então, vocês também vão conseguir me entender, não vão? Aqui nós temos ali a conjunção mas, tá? Que vai nos lembrar a oposição. Prestem atenção agora. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe e é preciso respeitá-la e pronto. Então aqui nós temos a presença aqui da conjunção mais. Vamos agora ao nosso próximo slide. Então agora, após conceituarmos, conversarmos um pouquinho sobre as conjunções, vamos à nossa primeira atividade da aula de hoje. A preguiça é a mãe de todos os vícios, mas uma mãe é uma mãe. A conjunção destacada é consecutiva, B, aditiva, C, adversativa ou D, alternância. Então agora vocês terão um tempinho para responder e nós já voltamos com a alternativa correta. E aí, galerinha, conseguiram responder? Vamos verificar se vocês acertaram qual é a alternativa correta. Então, só para lembrarmos, tínhamos a alternativa A, consecutiva, a alternativa B, aditiva, a alternativa C, adversativa e a alternativa D, alternativa. Vamos ver agora se você respondeu a alternativa correta. Então, se você colocou a alternativa C, adversativa, você acertou. Está de parabéns. Mas se você errou, sem problemas. Nós teremos mais alguns exercícios onde você vai acertar, tá bom? Vamos ao nosso próximo slide. A conjunção coordenativa adversativa estabelece uma oposição ou contraste entre as ideias presentes na frase. São exemplos de conjunções coordenativas adversativas, mas sempre no início da frase, porém, entretanto, no entanto, contudo, todavia e não obstante. Então, essas são algumas das conjunções, tá bom? Agora, vamos para o nosso próximo quiz, tá bom? No período, da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo, a palavra
destacada expressa a ideia de. Qual a ideia ali? Então, explicação, concessão, comparação de modo. Qual dessas alternativas é a alternativa correta? Então, agora vocês terão um tempinho para responder e nós já retornamos com a correção. Voltamos, e aí? Conseguiram responder? Vamos ver aí qual destas alternativas é a alternativa correta. Vem comigo. Então, no período da própria garganta saiu um grito de admiração que Cirino acompanhou, embora com menos entusiasmo. A palavra destacada expressa uma ideia de. Se você colocou a letra B, você acertou, parabéns. Então, concessão, a conjunção embora, traz a ideia de oposição entre as orações relacionadas. Isso porque concessão é um sinônimo de permissão, tá bom? Então, se você colocou a alternativa B como a alternativa correta, você acertou. Vamos agora para o nosso próximo slide. Conjunções alternativas são aquelas que adotam uma alternância de ideias. Lembram lá, pessoal? Vamos rever já já. Exemplos de conjunções coordenativas alternativas. Já já, ou, ora, quer. Então, se eu utilizar ali na minha frase, né, ou isso ou aquilo, eu vou estar utilizando ali da conjunção de alternativas ali, tá bom? Agora, vamos para o nosso próximo quiz desta aula. As conjunções coordenativas aditivas expressam explicação, será? Soma, conclusão ou modo. Qual dessas alternativas se encaixam aqui com as conjunções coordenativas aditivas? Então, vocês têm mais um tempinho aí para responder essa atividade e nós já retornamos. E aí, pessoal, essa tá muito fácil, não tá? Então, vamos agora para a correção e ver qual é a alternativa correta. Então, se você colocou a alternativa B, soma, você acertou, porque ela expressa soma ali. Então, as conjunções coordenativas aditivas expressam soma. Então, se você colocou a alternativa B, parabéns. Agora vamos para o nosso próximo slide.
Conjunções coordenativas conclusivas estabelecem uma consequência entre oração ou fechamento de uma ideia. Exemplos de conjunções coordenativas conclusivas: assim, então, logo, pois, depois do verbo, por conseguinte, por isso e portanto. Então, se eu colocar alguma dessas conjunções na minha oração, eu vou ter uma conjunção coordenativa conclusiva. Então agora, vamos para a nossa próxima atividade. Vamos lá. Ela estudou muito, por isso passou nos testes. Qual palavra substitui a expressão destacada sem mudar o sentido da frase? Então, vamos lá. Ela estudou muito, por isso passou nos testes. Letra A, ou. Letra B, mais. Letra C, nem. Letra D, portanto. Então, agora, vocês terão um tempinho para responder e nós já voltamos com a correção da alternativa correta. E aí, pessoal, deu tempo? Tudo certo? Então vamos agora à correção da alternativa correta. Vem comigo. Se você colocou a alternativa D, portanto, você acertou, tá bom? Então, é isso. Vamos agora para o nosso próximo slide. Exemplos de frases com conjunções coordenativas explicativas. Lembrando que explica algo. Vamos lá. Terminarei amanhã porque estou atrasado. A festa foi um desastre, pois a energia foi cortada. Terceiro exemplo, chorou tanto que acabou dormindo. Então aqui são alguns exemplos, tá, de conjunções coordenativas explicativas, tá bom? Então vamos para a nossa atividade de número 3. Marque abaixo a única frase que contém conjunção coordenativa. Letra A. Quando ele chegou, Marcos saiu. Como estava doente, não compareceu à reunião dos colaboradores. Letra C. Eu, ora, leio sobre a temática, ora, esquematizo a tese. Tá? Então, agora, vou dar um tempinho aí para vocês e nós já voltamos com a correção da alternativa correta.
Voltamos. Lembrando que Marcos é com letra maiúscula, nome próprio, beleza? Vamos à correção. Se você colocou a letra C, tá? Eu ora leio sobre a temática, ora esquematizo a tese. Nos lembra a alternância. Lembram lá? Então agora vamos para a nossa próxima atividade. Considerando o conteúdo trabalhado até agora, o que são conjunções coordenativas? A conjunção é a palavra que se antepõe ao substantivo com a intenção de particularizar ou indefinir o nome. Conjunção, preposição, é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Então agora vou dar um tempinho para vocês e nós já voltamos com a correção. Voltamos. Então vamos à correção. Então, se você colocou a letra B, conjunção é a palavra que estabelece uma relação entre dois ou mais termos da oração. Você acertou. Lembrando que tiramos ali uma palavrinha que estava sobrando, tá bom, pessoal? Então vamos ver agora o que estudamos na aula de hoje. Revisamos as conjunções coordenativas e analisamos exemplos de conjunções coordenativas. Então, pessoal, para a aula de hoje era isso. Desejo a todos vocês bons estudos e até a próxima.